Beleza, então é o seguinte, olha, vamos começar. Ontem nós trabalhamos com concordância nominal, e aí nós trabalhamos com a palavra meio e a palavra bastante. Eu acho que não deu tempo de trabalhar mais nada além disso, porque inicialmente a gente trabalhou toda aquela parte inicial, comentando sobre classes gramaticais, artigo, adjetivo, pronome numeral, que se ligam a substantivo, depois o advérbio, que se liga a adjetivo, verbo a outro advérbio. Beleza. Hoje eu vou continuar tratando sobre alguns casos aí interessantes de concordância, certo? E claro, eu vou começar pela sugestão feita por nosso professor Eduardo, que foi a palavra obrigado, né? Então vou comentar sobre a palavra obrigado e outras mais, certo? Então, olha só, eu tenho aqui a palavra obrigado, na nossa terceira palavrinha. Hoje nós iremos trabalhar com questões, certo? Hoje nós iremos trabalhar com questões, então são duas questões que nós iremos trabalhar de concordância. E como é que funciona isso aqui, Tiago? Olha, a ideia é sempre concorda, sempre concorda com o gênero da pessoa que a utiliza. Então está aqui, olha. Concorda com o gênero da pessoa que a utiliza. Então, sempre que você for utilizar a palavra obrigado, você tem que prestar atenção a isso. Mas é simples, porque o gênero da pessoa que a utiliza é o seu gênero. Por exemplo, eu, Tiago, gênero masculino. Então, sempre eu irei dizer o quê? Obrigado para qualquer pessoa. Se eu for agradecer a Elaine ou a Carol, eu vou agradecer dizendo obrigado, certo? Obrigado, não é obrigada não, porque Carol ou Elaine são mulheres, né? Aí eu vou agradecer a Walter e a Marcelo Paulino, certo? Como é que eu agradeço? Obrigado. Então, eu, Tiago, sempre vou dizer obrigado. Eu sempre digo obrigado. Agora, eu dei um livro de presente à Carol, dei um livro de presente à Elaine, e aí o que é que a Elaine vai dizer? Obrigada. Dá. Porque a Elaine é uma mulher. Tiago, de onde é que vem essa palavra obrigado? Vem lá do passado, de uma frasezinha utilizada lá no passado, que era a seguinte: Elaine me deu um livro de presente. E aí eu vou agradecer a Elaine dizendo: Elaine, eu sou obrigado a te agradecer. Eu sou obrigado a te agradecer. Só que com o tempo essa frase foi reduzida, sobrou a palavra obrigado. Da mesma forma, eu vou dar um presente a Elaine, vou dar um livro de presente a Elaine. Elaine vai me agradecer dizendo obrigada, mas lá no passado ela diria: Tiago, eu me sinto obrigada a te agradecer ou eu sou obrigada a te agradecer. A gente sabe que esse obrigado já está ficando também no passado, né? Porque as pessoas hoje não dizem obrigado, dizem obrigado, né? E muitas vezes essa palavra é tão rápida que você nem entende o que é, você só entende que a pessoa faz assim. Né? Então é tipo assim, eu dei um livro de presente à pessoa, a pessoa disse assim, obrigada, obrigada. Então, aquele negócio assim meio rápido, que você não sabe nem o que é, você entendeu porque ele fez um legal assim. Mas olha, é a modernidade, é a velocidade que as pessoas imprimem às vidas, né, delas. E aí, a vida delas. E aí tudo fica muito rápido, né? As palavras são utilizadas de maneira muito rápida. Né? E aí, claro, mas você sabe que o correto é obrigado. Então, quer dizer que mulher diz obrigada? Sim. E homem diz obrigado sempre. É verdade que a palavra obrigado tem plural? Sim. Se eu digo assim, olha, as pessoas agradeceram dizendo obrigadas. Então, posso concordar no plural com pessoas obrigadas. Claro que não é algo comum no nosso dia a dia, mas a gramática aceita e diz que é a forma correta. Tudo bem? Bom, eu vou pegar mais um caso interessante aqui, que é a palavra alerta. Olha, pessoal, a palavra alerta
ela pode funcionar como um substantivo e pode funcionar como um advérbio. Advérbio de modo. Advérbio de modo. Tiago, se for substantivo, como é que funciona? Então, se for substantivo, sempre vai aparecer ou antecedido por artigo, o alerta soou, imagina, o alerta soou, de soar, de produzir o som. O alerta soou, né? E aí eu tenho aqui a palavra alerta como substantivo, antecedida por um artigo, beleza. Só que a palavra alerta, ela sempre vai funcionar como substantivo se ela puder ser substituída pela palavra alarme, pela palavra aviso. Então, entenda, olha, posso trocar pela palavra alarme. O alarme soou, o aviso soou. Então, se eu posso fazer essa troca, eu já sei que a palavra alerta é substantivo. Outra coisa, a palavra alerta como substantivo tem plural. Então, eu posso dizer aqui, os alertas soaram. Os alertas soaram. Então, a palavra alerta vai ao plural sem problema algum. Né? Aí eu venho para cá. Vamos lá. Venho para a segunda situação. Os soldados estavam alerta. Os soldados estavam alerta. Mas, Tiago, eu não posso dizer os soldados estavam alertas, não, concordando com soldados, não, porque alerta aqui não é substantivo. A palavra alerta só pode ser levada ao plural se funcionar como substantivo. Se não for substantivo, vai funcionar como advérbio de modo. Então, aqui, ó, é um advérbio de modo. E outra coisa, olha o que acontece. Quando a palavra alerta é um advérbio de modo, eu posso substituí-la pela locução adverbial em alerta. Eu posso, em vez de alerta, dizer que, olha, os soldados estavam em alerta. Os soldados estavam em alerta. Aqui, olha, sem problema algum. Tudo bem? Tiago, tanto a palavra alerta como em alerta são invariáveis, não é isso? São invariáveis. Perfeito? Bom, aí eu venho para cá, olha. Venho para as palavras anexo, incluso e apenso. Anexo, incluso e apenso. Tiago, o que significam essas palavras? Essas palavras significam junto com. Junto com. São palavras sinônimas. Todas elas funcionam como adjetivos. São adjetivos, vou puxar a setinha aqui, ó. São adjetivos que têm o mesmo significado de junto com. Junto com. Certo? Igual a junto com. Exemplo. Os documentos seguem anexos à carta. O que eu digo aqui? Que os documentos seguem junto com a carta. Os documentos seguem inclusos à carta. Os documentos seguem apensos à carta. Apensos à carta, Tiago? Sim, eu posso dizer apensos à carta sem problema algum, certo? Então, olha só. A palavra anexo está no plural, no masculino plural, concordando com quem? Com documentos. Então, esses documentos seguem junto com a carta. Eles estão anexos, eles seguem anexos à carta. Então, por isso, eu devo concordar com a palavra documentos. Tiago, se fosse documentação, a documentação segue anexa à carta. A documentação segue anexa à carta. Eu vou colocar aqui, no finalzinho, os documentos seguem em anexo
eu ver se saiu. E cortou, não foi? Deixa eu colocar aqui para cima. Cadê o apagador? O apagador, deixa eu ver. Tá ali. Deixa eu pegar o apagador. Então, pessoal, vou tirar essa frase daqui, porque não vai dar para enxergar, certo? Vou puxar para cá. Esqueci, olha. Esqueci o print. Mas ali era a palavra obrigado, né? Concorda com o gênero da pessoa que a utiliza, beleza? Então dá o print aí, por favor. Olha só. Beleza. Então, venho para cá. Segundo exemplo. Só que dessa vez eu vou colocar assim. Os documentos seguem em anexo. Em anexo. Tiago, é possível colocar a palavra anexo antecedida pela preposição em? Sim, é possível. Apesar de que algumas gramáticas não admitem essa construção. Que gramáticas, Tiago? Bom, aí, citando o concurso público, há uma gramática de um cara chamado Nilson Teixeira. Nilson Teixeira diz que em anexo é uma expressão que não poderia ser aplicada na língua portuguesa, porque seria inválida. E por que inválida? Porque em anexo é uma locução adverbial, isto é, faz o papel de um advérbio, né? Locução adverbial de modo, isto é, o modo como os documentos seguem. Só que esses gramáticos inviabilizam, quase que isso é a palavra errada, inviabilizam o uso dessa expressão, por quê? Porque eles dizem que anexo é um adjetivo. E se é um adjetivo, como é que eu poderia transformar em locução adverbial? Mas isso não tem nada a ver, porque na verdade as palavras elas podem mudar a classe gramatical. E foi o que aconteceu aqui. E quando eu digo que não tem nada a ver, é porque Nilson Teixeira é um dos poucos gramáticos que dizem que a expressão em anexo não pode ser aplicada. E todos os outros dizem que ela pode ser aplicada tranquilamente, sem nenhum problema. Certo? Então, em anexo, correto. E vou utilizar aqui, olha, sexta regra nossa. Tiago, deixa eu só entender aqui para a gente partir para o sexto ponto. A palavra anexo, a palavra incluso e a palavra penso são palavras que flexionam. Flexionam normalmente porque são adjetivos. E em anexo? Em anexo é uma expressão invariável, porque faz o papel de um advérbio. É uma locução adverbial de modo. Então é invariável. Cuidado para não confundir isso aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a palavra mesmo. Mesmo. A palavra mesmo na língua portuguesa, as duas aplicações mais comuns são as seguintes. Olha, elas mesmas, elas mesmas fizeram o projeto. Elas mesmas fizeram o projeto. Então, pessoal, o que acontece? A palavra mesmas é uma palavra que, nesse caso aqui, pode ser substituída pela palavra próprias. Elas próprias fizeram o projeto. Quando eu posso substituir a palavra mesmo por próprio e suas flexões, próprio, própria, próprios, próprias, a palavra mesmo deverá ser classificada como um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Certo? Sempre que a palavra mesmo for igual à palavra próprio e suas flexões, próprio, própria, próprios, próprias, a palavra mesmo será um pronome demonstrativo. Entendido isso? Beleza? Então, flexiona normalmente. Olha, elas mesmas. Feminino plural. Mas, vamos lá, a nossa letra B. Para que você entenda como a palavra mesmo vai se comportar se funcionar como advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação. Então, observa. Elas fizeram, elas fizeram mesmo, elas fizeram mesmo o projeto.
Elas fizeram mesmo o projeto. O que eu quero que você note? Quero que você note que a palavra mesmo aqui tem o mesmo significado da palavra realmente. Vou colocar aqui em cima. Realmente. Elas fizeram realmente o projeto. Elas fizeram realmente o projeto. Quando a palavra mesmo funciona como sinônimo de realmente e aparece após o verbo, olha só, olha o verbo aqui, vai funcionar como um advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação. Beleza? Eu queria que você prestasse bastante atenção à frase que eu vou colocar agora. A frase que eu vou colocar agora é uma frase bastante comum no nosso dia a dia. Diz assim, ó, atenção. Antes de entrar no elevador, verifique, verifique se o mesmo está no andar solicitado. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar solicitado. Vocês estão vendo a frase aqui, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar solicitado. Beleza. Você sabe que a palavra mesmo, ela pode aparecer antecedida por artigo. Em qual situação? Quando eu quero utilizar essa expressão o mesmo, que é uma locução pronominal, para indicar igualdade. Isto é, este assunto de hoje é o mesmo de ontem. Isto é igual ao de ontem, né? É similar ao de ontem, certo? É o mesmo de ontem. Só que eu não posso utilizar o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, para substituir uma palavra que já foi citada. Nesse caso, a palavra citada foi elevador. A gramática não permite o uso de o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, para substituir uma palavra já citada. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que isso aqui está errado, é? Está errado. E como é que seria o correto? Antes de entrar no elevador, verifique se ele está no andar solicitado. Antes de entrar no elevador, verifique se ele está no andar solicitado. Então, eu tenho aqui o mesmo, não pode ser utilizado, vou utilizar ele no lugar. Olha, mas é tão comum esse uso no dia a dia e até em documentos. Eduardo, que trabalha no TJ, já deve ter visto muito isso, né? Na área jurídica é muito comum o uso de o mesmo, a mesmo, os mesmos, as mesmas, para fazer referência, para substituir termos já citados. Você ouve isso na linguagem de muita gente que trabalha em serviço público, que vai ser entrevistado, né? Então, o que aconteceu aqui? A pessoa diz, não, olha, eu já falei com o prefeito e o mesmo confirmou que a reunião vai ser feita, irá ser feita às 19 horas. O mesmo confirmou, isto é, muita gente fala dessa maneira. Então veja que seria mais prático dizer, eu já falei com o prefeito e ele confirmou que a reunião ocorrerá às 19 horas. Então essa seria a aplicação correta segundo a gramática. Cuidado, não confunda a palavra mesmo com a palavra menos, que a palavra menos é completamente invariável. Não existe menos. Havia menos pessoas na sala. Não. Havia menos pessoas na sala. Né? Havia menos gente na sala. Bom, como nossa programação é de meia hora de aula todos os dias, eu vou direto para as questões agora. São duas questões para a gente analisar. Eduardo, mão na massa aí para que a gente analise essas duas questões interessantes. Será que Eduardo sumiu? Ah, ele está aí, olha só. Então, língua portuguesa, Tiago Xavier, olha só. Vamos lá. Primeira questão.
Agora, olha aí, pessoal. Então, a primeira questão, FGV. Você conhece essa organizadora? Conhece? Ah, conheço não. Ah, pois se não conhece, conheça. Por que conheça, Tiago? Porque essa organizadora é a organizadora da Prefeitura de Abreu e Lima e é uma das organizadoras mais chatas do Brasil. Né? Por que chatas? Porque ela gosta de pegadinha, né? Gosta de fazer pegadinha. Essa foi uma questão da FGV 2017, Petrobras, né? Petrobras, está aí. E diz assim: a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então, olha só, ele quer a resposta correta. São as comissárias mesmo que servem o café. E não dá, né? Na verdade, o correto, como é que seria? São as comissárias mesmas. São elas mesmas que servem o café. São elas mesmas que servem o café. Então, com certeza está errado isso aí, né? São as comissárias mesmas, são as comissárias próprias que servem o café. Errado. Letra B. Segue anexa a passagem aérea que solicitou. Olha, aí está certo, né? A palavra anexo é uma palavra que flexiona normalmente. Então, segue anexa a passagem aérea. Colocando na ordem direta, a passagem aérea segue anexa. Beleza, letra C. Considero bastantes desconfortáveis aquelas poltronas. Olha, falso, né? Como é que eu sei se a palavra bastante vai ou não ao plural? Eu troco pela palavra muito. Se muito for plural, bastante também vai. Se muito não for, bastante não vai. Então, como é que seria aí nessa letra C? Considero muito desconfortáveis aquelas poltronas. Considero muito desconfortáveis aquelas poltronas. Portanto, se muito não vai ao plural, bastante também não vai ao plural. Está falso. Letra D. As milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea. Olha, pessoal, não é as milhares de pessoas. A expressão não é essa. Não é essa expressão. O correto é os milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea. Pessoal, a palavra milhar é uma palavra masculina, não é a milhar, é o milhar. Então eu não posso dizer as milhares de pessoas, mas sim os milhares de pessoas. Os milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea. Letra E, é proibido a chamada da comissária durante a decolagem. Olha, pessoal, a expressão é proibido, assim como é permitido, é bom, é necessário. Essas expressões, elas devem flexionar se o substantivo ao qual elas fazem referência vier antecedido por um artigo, um pronome, um numeral. Então, observe, nessa frase, o substantivo ao qual a expressão é proibido está ligada é o substantivo chamada, que é um substantivo feminino. E antes desse substantivo apareceu um artigo. Se isso é verdade, a expressão é proibido, deverá concordar com a palavra chamada. Então vai ficar é proibida a chamada. É proibida a chamada. Beleza. Tiago, e se a gente retirar o artigo? Nós temos é proibido chamada. É proibido chamada e é proibida a chamada. Tudo bem? Então, tudo errado, menos a letra B, que é a nossa resposta. Marca aí, meu diretor. Resposta letra B de bola. E vamos para a questão de número 2. FGV 2017, Ministério Público Estadual da Bahia. Substantivo mal entendido forma o plural da mesma forma que. Bom, primeiramente, como é o plural de mal entendido, Tiago? Mal entendidos. O mal entendido, os mal entendidos. Tiago, por que a palavra mal aí não pode ser levada ao plural? Porque assim, olha, sempre que você for avaliar um substantivo, de maneira geral, essa regra que eu vou passar para vocês serve. Em 80% dos casos, isso vai servir. Claro, existem exceções, mas eu não vou trabalhar com essas exceções agora. Mas é o seguinte, a palavra mal aí é um advérbio.
Um advérbio. Tiago, como é que você sabe que a palavra mal com L é um advérbio? Porque ela está relacionada a um adjetivo. Qual é o adjetivo? Entendido. Mal entendido. Se a palavra mal é um advérbio, advérbio é uma classe gramatical variável ou invariável? Invariável. Então, mal com L não pode ir ao plural porque funciona como um advérbio. Tudo bem? E entendido pode ir ao plural? Claro que pode. Por que pode? Porque entendido é um adjetivo. E adjetivo é classe gramatical variável. Tudo bem? Então, o mal entendido, os mal entendidos. Os mal entendidos. Entendido isso? Beleza, né? Então, ele quer que o substantivo que a gente marque tenha também esse mesmo tipo de flexão. Isto é, a primeira palavra fique no singular e a segunda fique no plural. Então, vamos lá. Letra A. Couve-flor. Plural. Couves, flores. Por que os dois vão ao plural, Tiago? Porque couve é um substantivo e flor é um substantivo. Substantivo é classe gramatical variável? Sim. Então eu tenho que flexionar os dois, porque são duas classes gramaticais variáveis. Couves, flores. Tudo bem? Mas existe uma regrinha também que diz assim: quando eu tenho dois substantivos formando um substantivo composto, se o segundo substantivo indicar o tipo do primeiro, eu posso apenas levar ao plural a primeira palavra. Então, eu tenho duas possibilidades nessa letra A: couves flores e couves flor. Couves flor. Porque a segunda palavra, que é a palavra flor, que é o substantivo, indica o tipo do primeiro substantivo. Eu não estou falando de qualquer couve, mas sim da couve flor. Tudo bem? Couves, flores ou couves, flor. Letra B. Quarta-feira. Quarta é um numeral. Feira é um substantivo. Como é que eu vou flexionar? Se numeral é uma classe gramatical variável e feira é um substantivo, também é um substantivo, e substantivo é uma classe gramatical variável, então o que é que vai acontecer? Eu tenho que levar os dois elementos ao plural. Os dois elementos devem ir ao plural. Quartas-feiras. As quartas-feiras. Guarda civil ou guarda civil. Guarda aí é um substantivo, não é o verbo guardar. Nesse caso, a palavra guarda funciona como um substantivo, sinônimo de soldado, não é o soldado civil. Guarda é um substantivo e civil é um adjetivo. São duas classes gramaticais variáveis, portanto, as duas palavras devem ir ao plural. Guardas civis. Alto-falante. Bom, a palavra alto-falante é a nossa resposta e o meu diretor já pode marcar como resposta. Por quê? Alto é um advérbio. Tiago, como é que você sabe que alto aí é um advérbio? Eu sei porque está ligada à palavra falante. E falante é um adjetivo. Quem é que se liga a adjetivo? É advérbio. Então, alto-falante, qual vai ser o plural? Alto-falantes. Ô, Tiago, mas qual é o plural de alto relevo? Altos relevos. Alto relevo é diferente de alto-falante? É? Sim, porque em alto relevo a palavra alto é um adjetivo, porque está ligada a relevo, que é um substantivo. Então, se eu tenho duas palavras, duas classes gramaticais variáveis, então o plural altos relevos. Mas aí nessa letra D de doido, alto-falantes. Portanto, resposta à letra D. Pão de ló. Olha, pessoal, pão de ló é uma palavra que não tem mais hífen. Eu não sei por que saiu com hífen, porque, se eu não me engano, eu coloquei sem hífen essa palavra aí. Né? Mas, bom, acho que deu erro aí na hora de salvar. Pão de ló é uma palavra que não tem mais hífen. Tinha hífen. Após o novo acordo ortográfico, perdeu esses hífens aí. Só que o plural de pão de ló é o seguinte: sempre que eu tenho um substantivo composto formado por três palavras e a palavra do meio é uma preposição, só a primeira palavra deve ir ao plural. O plural de pão de ló, pães de ló. O plural de pé de moleque, pés de moleque. O plural sem cabeça, mulas sem cabeça. Então, resposta para a questão de número 2 da FGV,
letra D de dado. Tudo bem? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Perfeito? Algum problema Ok, nessa história gente. toda? Perguntas, fiquem à vontade Olha de aí, Geisa, perguntar. Daniele, Está aberto aí para vocês Noemi, perguntarem. Aislan. Pedir só a gentileza de quem tiver com o som aberto Não e que tô não vendo for nada aqui. perguntar, que trave o som, por gentileza. Muita gente, né? Sejam todos bem-vindos. Gente ao vivo hoje. Isso. Muita gente ao vivo. Deixa a gente bater foto aí. Da nova barba, é o professor. Tudo ok, ótima aula, valeu. Como é que é, Walter? A gente bater a foto do quadro. Tá certo. Deixa o professor sair na foto, Walter. Pelo menos tá com o novo visual. Tô de barba. Agora eu tenho Beleza, barba. Thiago? Virei Valeu. hominho. Olha só. Professor, por gentileza, o senhor podia dar outro tipo de exemplo nessa parte de atenção aí, do mesmo? Da palavra mesmo? Então, eu acho que eu dei outro exemplo. Eu vou colocar, olha, a situação é a mesma, né? É claro que nessa minha frase a situação é a mesma está correto, porque é como se eu dissesse a situação é igual. Agora, se eu utilizar o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, para substituir uma palavra já citada, vai ser errado. Então, pessoal, ontem eu visitei minha mãe e a mesma comentou comigo sobre o coronavírus. Errada a frase. Por que errada? Porque o correto seria: ontem visitei minha mãe e ela comentou sobre o coronavírus. Ela comentou sobre o coronavírus. Então, sempre que você utilizar o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, para substituir palavras já citadas, erro, mas está errado. Tudo bem? Pergunta, pessoal, mais. Vamos lá. Vamos perguntar. E aí? Tudo ok? Zero bronca? Zero bronca. Perfeito. Ok, né, Kevin? Tiago, Olha, então, vamos aproveitar que nosso amigo Johannes Harten ainda não entrou e vamos certo. falar aí do projeto que você está aí para a semana que vem, para o pessoal que está aqui, para quem interessar possa. Olha, pessoal, é o seguinte: muita gente tem entrado em contato comigo, tanto pelo Instagram, como pelos grupos de WhatsApp que eu tenho, no direct também, né? Então, assim, pedindo o quê? Isolada de língua portuguesa online. Muita gente perguntando: Tiago, é isolada online de língua portuguesa? Bom, então, nós queríamos fazer essa isolada no final de abril. Só que houve um probleminha no mundo. Não sei se vocês estão sabendo. Um tal de coronavírus. E esse tal de coronavírus atrapalhou a vida de muita gente, né? Inclusive a nossa. Nós estamos aqui numa situação, a nossa pretensão era lançar essa isolada no final de abril. Mas o que é que nós vamos fazer? Porque tem muita gente pedindo, muita gente sem fazer nada em casa, coçando a cabeça em casa, né? E aí, sem fazer nada, tem que estudar. Essa história de ficar assistindo Netflix não dá. Tem que estudar. Então, muita gente me pediu e a gente, na próxima semana, vai começar a divulgação no início da semana dessa isolada, para que, na metade ou no final da semana, nós já tenhamos as vendas iniciadas da minha isolada online. Lembrando, não vai ser uma isolada do zero, por enquanto, vai ser uma isolada básica de língua portuguesa, mas deixa eu explicar o que é uma isolada básica. Não é isolada curta, não. Ah, eu vou comprar não, porque não presta não, isso é pouca coisa. Não. É uma isolada completa de língua portuguesa, com todos os assuntos fundamentais para qualquer prova de concurso público. Isto é, primeiro teoria, depois exercício. Sempre aquele esquema, 2 aulas de teoria e uma aula para exercício, certo? É a aula completa. São 3 blocos. Cada aula são 3 blocos. 2 blocos de teoria, um bloco de exercício. Não é uma isolada do zero
Ficou sem áudio. Travou agora. Ficou, travou o dele, não foi isso, já, claro? Foi. Acho que caiu a internet dele. Ia descer. Tiago, você ficou travado. Eu fiquei travado? Yes. Você estava dizendo Então não é vamos lá. isolada do zero. Pronto, então vamos lá. Não é uma isolada do zero, mas é uma isolada completa de língua portuguesa, certo? Para você que quer estudar língua portuguesa de forma completa, essa isolada é super adequada. Então vamos ser. Cada aula são 3 blocos, 2 de teoria e 1 de exercícios. 2 de teoria e 1 de exercícios. Volto a repetir, não é uma isolada do zero. Não é uma isolada do zero, mas é uma isolada completa. Por que eu digo que não é a isolada do zero? Eu não vou começar trabalhando A, E, I, O, U. Quais são as consoantes? Quando eu trabalho com isolada do zero, eu trabalho assim. Walter começou a isolada minha presencial do zero e viu que eu trabalhei isso. Só que eu não vou trabalhar isso, mas vou trabalhar os principais assuntos. Tiago, quais são os principais assuntos? Ortografia, acentuação, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, nominal, crase, pontuação, certo? Tudo isso vai estar nessa isolada bastante completa para quem quer estudar em casa e com segurança, com qualidade para concurso público. Imune do coronavírus. Imune do coronavírus. Isso aí. E aí, não gente... temos valor ainda, vamos decidir o valor ainda essa semana e vamos dizer para vocês depois o valor, tá bom? Ok, gente. Bom, gente, o professor Johannes não chegou ainda, a aula dele está programada 7h30, é porque eu não percebi, a gente acabou deixando uma lacuna, Thiago. Das 6h30 às 7, depois 7, depois das 7 não tem nada, até 7h30. E aí eu vou rearranjar essa programação amanhã para não ter essa lacuna. Ontem, casualmente, você esticou um pouquinho mais. E aí acabou a gente esticando um pouquinho mais, tá certo? Mas, desde já, o nosso agradecimento, né? Lembrando, gente, uma coisa que eu esqueci de avisar ontem a vocês, de informar, todos os professores aqui, sem exceção, eles dispuseram voluntariamente o tempo deles para dar essa aula a vocês, tá certo? A gente conversou com os professores e decidimos que a gente ia fazer a nossa parte social, enquanto educadores, enquanto preparadores de futuros funcionários públicos. É bem verdade, né? Na verdade é o seguinte, né, Eduardo? Eu acho que todos os professores ou quase todos que estão aqui nesse projeto, também participam de outros projetos, né? Então, eu, por exemplo, tenho aquele projeto no meu canal do YouTube. Lá você pode assistir várias aulas minhas lá no canal do YouTube. Para quem não me segue lá, Português com Tiago Xavier. Né? E esse é mais um projeto do qual eu participo para que vocês tenham essas aulas gratuitas aí durante a semana e nesse período aí de quarentena. Positivo. Bom, professor, desde já a gente já lhe agradece. Pode ficar à vontade em retirar-se para jantar, né? Eu sei que o senhor está pronto para jantar. Eu falei com o professor Johannes agora. Obrigado aí, Tiagão. Já já. Tá certo? Pode ir falar, galera. Valeu, Tiago. Obrigado. Valeu, aí. pessoal. Valeu, Luciano, Marcelo, Valeu Walter, Obrigado, Sueli, Aislan, Geisa, deixa eu ver quem mais. Camila, Guilherme Honorato, Galaxy Camila M10, tá comendo. olha aí, Galaxy M10, Conceição, Rosa Lima, Raquel, Camila, Edmir, olha aí. Camila hoje travou só em imagem, professor. Tá comendo tudo. Tô aqui. Tava comendo. Valeu, Tchau, pessoal. obrigada. Tá bom. Tchau, Tchau, professor. Obrigado.